O assunto agora é a polêmica da lei de abuso de autoridade que tramita no Senado. Na última terça-feira, 18 dos 33 pontos vetados pelo presidente Jair Bolsonaro no projeto de lei foram derrubados pelos senadores. Com isso, os trechos vetados por Bolsonaro e também foram recuperados pelos parlamentares serão incorporados à legislação quando forem promulgados e publicados no Diário Oficial da União. E as principais mudanças serão nos crimes e penas previstos para quem comete o abuso de autoridade. É para falar sobre esse assunto que nós recebemos aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia o presidente da Associação Mato Grossense dos Magistrados, a AMAN, o juiz Tiago Abreu. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Para nós é uma alegria poder estar cedendo e compartilhando esse espaço com a população de Cuiabá e com os telespectadores aí da TV Record. Presidente, os vetos do presidente Jair Bolsonaro, eles melhoraram um pouquinho o projeto, mas continua ainda uma espécie assim de espada em cima da cabeça de magistrados e de promotores, né? Olha, o projeto, a gente tem que assim, situar ele, porque a população muitas vezes não toma conhecimento do fato quando ele ocorre. Ele tramita no Congresso, ou tramitou no Congresso, por cerca de 2 anos. E em 2 anos esse projeto ficou acomodado. De repente foi feito um pedido de urgência, votado a toque de caixa, e nós, as associações envolvidas, as pessoas envolvidas e que trabalham no dia a dia com a segurança pública desse país, e aí entra não só o Poder Judiciário, como o Ministério Público, mas as polícias também, fomos todos pegos de surpresa, e o projeto ele vem subjetivar demais a atividade fim da polícia, a atividade fim do Ministério Público e da própria magistratura. Além do que, cria uma insegurança jurídica muito grande, né? O efeito dele... E causa um temor forte, tanto na polícia, como no Ministério Público e também no Poder Judiciário. O efeito dele nós ainda não podemos prever, porque a lei não entrou em vigor ainda, tem 120 dias para que ela entre, mas da forma como está, eu creio que nós teremos, o que a sociedade vai ter vai ser um Poder Judiciário enfraquecido, um Ministério Público enfraquecido e uma polícia fragilizada. E eu não creio que isso é bom para a sociedade. Presidente, a gente viu um entendimento do STF ontem que põe em risco a Operação Lava Jato. Pode-se dizer que agora, com os vetos, na verdade, que foram recolocados, os vetos derrubados do presidente, pode-se dizer que essa lei de abuso de autoridade põe em risco o combate à corrupção aqui no país? Olha, é difícil a gente avaliar isso. E dizer que vai colocar em risco também, eu não posso afirmar isso. Porque eu creio que tanto a polícia, como o Ministério Público, como o Poder Judiciário, é composto na sua esmagadora maioria por profissionais comprometidos e que, independente de qualquer tipo de amarra que possa ser colocada, irão trabalhar para produzir resultado para a sociedade brasileira. Então, eu não creio que isso vai gerar, vamos dizer assim, não desbaratamento de todos esses problemas criminais que nós temos no país, mas vai inibir, vai fragilizar, vai gerar, vamos dizer, situações que até então a gente não tinha, e eu creio que é algo assim que não vai produzir o resultado que talvez era esperado, porque o pano de fundo de tudo isso nós não podemos definir nem precisar, mas quem perde, isso eu posso afirmar, é a sociedade. O cidadão de bem que acaba perdendo com toda essa situação. O senhor atualmente ocupa aí a função de presidente da AMAN, Associação dos Magistrados, mas para chegar a essa função, o senhor teria que ser juiz, o senhor é juiz. Qual o sentimento de um juiz ao saber que essa lei prevê que, de repente, uma decisão que ele toma numa instância inferior, se essa decisão vier a ser reformada numa instância superior, esse juiz ele corre o risco de responder a um processo criminal pelo simples fato de ter uma diferença na interpretação da lei de um magistrado para outro.
esse é um dos absurdos que nós vamos ter que trabalhar daqui para frente. E isso daí fragiliza não o magistrado, fragiliza o poder judiciário. Fragiliza o Estado democrático de direito. Fragiliza o magistrado e deixa a sociedade como refém. Exatamente. E será que é esse caminho que nós queremos? Eu acho que o Brasil vem avançando nos últimos anos. Existem excessos e erros de todas as partes. O judiciário não é perfeito. O Ministério Público não é perfeito. A polícia não é perfeita, mas como os deputados e senadores, como o executivo, mas nós estamos trabalhando num caminho de aperfeiçoamento. E a lei de abuso de autoridade, é importante dizer, nunca as associações, o próprio Ministério Público, o Judiciário, Polícia foram contra. Inclusive existe uma lei de abuso, existiu uma lei de abuso. O aperfeiçoamento dela é perfeito. Poderia ser feito e deve ser feito como em todas as legislações, mas nós precisávamos ter participação efetiva desse debate e isso nós não tivemos. Agora o senhor falou, em resposta ao Lúcio, de tirar essa estabilidade do judiciário. É possível reverter essa situação junto ao STF, presidente? É isso que nós esperamos. Nós estaremos semana que vem em Brasília, reunidos, todas as associações de magistrados do Brasil, junto à AMB, para a propositura do MADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, porque a gente vê que esse texto, da forma como ele foi aprovado, ele tem várias vicissitudes que precisam ser corrigidas. E esperamos, com essa ADIM, no Supremo, encontrar guarida a esses pedidos e aí sim restabelecer o texto que foi aquele sancionado, pelo menos pelo presidente Bolsonaro. E o entendimento, presidente, que existe hoje, né, é um sentimento também e principalmente da sociedade, de que esta lei de abuso de autoridade é apenas um dos tentáculos de um tal pacto pela impunidade. Olha, eu não... O senhor já ouviu isso, com certeza. Eu ouvi, mas eu não posso nem acreditar que isso esteja ocorrendo ou esteja sendo gestado. Eu acredito que no Estado democrático que nós vivemos e numa democracia existem conflitos, existem tensões e é legítimo cada um lutar pelo o que acredita. Mas não creio que nós teremos um Congresso que esteja lutando pela impunidade. Eu ainda quero acreditar que nós temos uma esmagadora maioria de deputados e senadores coerentes, que têm compromisso com o nosso país e com as instituições do nosso país. Eu prefiro acreditar dessa forma. Tomara que seja assim. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço e quero colocar a associação à disposição aí da sociedade mato-grossense. Obrigada, presidente.